Recentemente fiz um vídeo onde falei sobre o Q500, um design de mouse óptico que usa fibra óptica internamente e é diferente de todos os outros tipos de mouse óptico já projetados. Abri e especulei sobre como funcionava, e acho que todos nos divertimos muito. Porém, algum tempo antes de eu lançar meu vídeo, a LGR lançou um onde exibia um mouse diferente, o LM0X2. Isso parece bastante diferente e há muitas diferenças. Ele tem sensores em lugares diferentes, usa um mousepad completamente diferente e ainda assim, há semelhanças suficientes para que eu tenha certeza de que vieram do mesmo designer, se não da mesma fábrica. O mais revelador é que o terceiro botão em ambos os mouses executa os mesmos recursos especiais bizarros. Eu meio que imaginei que estes poderiam ser praticamente o mesmo mouse, apenas com firmware diferente. Devo mencionar no vídeo anterior que propus que isso poderia realmente estar usando um chip controlador de mouse esférico e que o mousepad especial que ele usa é, na verdade, um codificador rotativo que foi desenrolado em uma forma linear. Mas várias pessoas comentaram e apresentaram argumentos bastante convincentes de que isso não era possível. O que está bem, foi apenas uma pequena teoria divertida. O caso muito mais provável é que este tenha apenas um microcontrolador. Então pensei que talvez o mouse da LGR fosse muito parecido com este, só que com código diferente. No entanto, pouco antes de terminar meu vídeo, percebi que havia perdido alguma coisa. O mouse dele tem muito mais fios de fibra em cada sensor do que o meu, e isso sugere algumas mudanças internas mais radicais. Então enviei uma mensagem para ele e perguntei se poderia tirar fotos do interior do Lux 2, o que ele ficou mais do que feliz em fornecer, mas ele simplesmente não estava disponível antes de eu lançar o vídeo, então fui em frente e coloquei-o para fora. Pouco depois de lançar o vídeo, o cliente foi em frente e me enviou aquelas fotos, e descobri que por dentro é completamente diferente. Na verdade, tão diferente que ele se ofereceu para me enviar para que eu pudesse abri-lo e tentar explicar como funciona. E aqui está. Acho que nem é preciso dizer, mas estou muito grato ao cliente por me enviar esta coisa. É incrível assistir a um vídeo sobre algo fascinante e confuso que 1 milhão de outras pessoas já viram e depois desmontá-lo com minhas próprias mãos e tentar descobrir o que o motiva. Mas espero que minha tentativa de explicação valha a pena. Chegamos a isso, no entanto, vamos dar uma olhada no mouse vinil. Agora, não vou passar por tudo isso. Se você quiser ver o básico, sabe o que vem na caixa, como é o mouse, como funciona o software incluído, etc., pode ir até o canal da LGR. Vou colocar um link na descrição. Vou apenas repassar o que há de diferente entre este mouse e o outro. Eu queria mencionar um detalhe que perdi no último vídeo sobre o qual estive especulando sobre quando exatamente esse mouse foi feito. Eu estava supondo que fosse em 1996, mas na verdade, no vídeo da LGR no Elmox, o software do driver tem uma data de copyright de 1996. E se estes foram realmente feitos pelas mesmas pessoas, então há uma boa chance de que ambos tenham sido lançados mais ou menos ao mesmo tempo. Em outras palavras, eu estava certo. E o que é interessante nisso é que 96 foi um ano muito inicial para mouses ópticos. No meu vídeo anterior, eu disse acidentalmente que o explorador IntelliMouse foi lançado em 96. Acho que na verdade estava lendo a data do IntelliMouse original, que era um rato-bola. O Explorer, que praticamente trouxe os mouses ópticos para as massas, só foi lançado em 99. Então, essa coisa realmente chegou ao mercado em 3 anos, o que é matador. E é meio chocante que ninguém nunca tenha ouvido falar disso. Então, se este foi lançado tão cedo, provavelmente este também foi lançado. E de fato, há algumas evidências disso lá dentro que mostrarei mais tarde. Então, 2 deles têm algumas semelhanças, visualmente falando. Eles têm laterais de laje e acabamento superficial de alto brilho, mas por outro lado são bem diferentes. O botão de recurso do Q500 está no meio, enquanto o Elmox está na lateral. E claro, a forma geral e os esquemas de cores diferem completamente. É claro que as almofadas também são diferentes. Para recapitular, o Q500 possui 2 regiões de padrões unidimensionais, portanto cada área contém apenas as informações de um eixo de movimento. Este pad deve ter exatamente esse tamanho, não maior, pois as regiões devem ter exatamente a mesma altura do próprio mouse. Caso contrário, o sensor poderá cair da parte inferior ou superior da sua respectiva região. Agora, algo que esqueci de mencionar no meu vídeo anterior é que embora este bloco não possa ser mais alto, ele poderia ser mais largo. Este, por exemplo, é um pad perfeitamente válido para o Q500. Os sensores ainda não conseguem sair da parte superior ou inferior de suas regiões, mas da esquerda para a direita sem problemas. O Elmox, por outro lado, embora ainda exija um mousepad personalizado, não tem essas 2 regiões separadas. Ele tem um padrão de grade onde as informações X e Y são distribuídas uniformemente por toda a coisa. Este é um pouco maior do que o Q500, mas você certamente pode aumentá-lo sem problemas. O pad Elmox também é de plástico rígido, enquanto o Q500 tem uma base de neoprene convencional, que é muito fácil de amassar. O pad Elmox também é muito branco, como bege, do que você esperaria. Tipo, aqui está um papel branco normal. Você pode ver que é muito bege. De qualquer forma, essas são as diferenças externas.
Vamos abrir os dois. Agora, a primeira diferença, na verdade, é que, como mencionei antes, o Q500 usa uma aba de plástico para abri-lo. E sem fixadores, o que eu nunca vi antes, enquanto o Elmox tem apenas parafusos como qualquer outro mouse existente. Uma coisa irritante sobre o Elmox é que o botão lateral é uma peça separada de plástico. Ele não é articulado para fora do convite ou algo assim. E então, quando você abre a coisa, isso simplesmente cai. E na verdade é apenas ligeiramente chanfrado nesses cantos, mas não nestes. Então você pode facilmente instalá-lo de cabeça para baixo na lateral quando remontá-lo, e então ele simplesmente emperrará quando você tentar pressioná-lo. Ótimo design. De qualquer forma, logo de cara, você pode dizer que há diferenças significativas. O Elmox tem muito mais fios de fibra e, claro, todos os componentes estão em lugares diferentes. O design de tudo ainda parece ter vindo das mesmas pessoas, no entanto. Além de parecerem meio semelhantes, há certas características. Por exemplo, o conjunto do sensor fotográfico no Q500 usa uma pequena braçadeira que mantém as fibras juntas como um parafuso na lateral para mantê-las presas ali. E então ele usa essas abas de plástico para prendê-las no conjunto do fotodiodo. Então você pode simplesmente apertar essas, puxar para fora e pronto. Da mesma forma no Elmox, os fios vão para o mesmo tipo de bloco de braçadeira, e ainda há um par de abas aqui para permitir que você o puxe para fora. O conjunto do fotodiodo, por outro lado, a maneira como as fibras terminam na base é completamente diferente. Neste, eles usam mais pequenos blocos de braçadeira de plástico que são apertados juntos e então pressionados nesses suportes no chassi que os mantém presos. Este, por outro lado, tem todas as fibras indo para uma grande gota de silicone, o que parece meio pior. Mas faz sentido, porque se você olhar aqui embaixo, as fibras são agrupadas em duas fileiras de 4 em vez de uma fileira de 2 que o Q500 tem. E isso seria muito mais difícil de prender, as fibras iriam querer meio que deslizar uma em volta da outra. Então eu acho que isso foi apenas por pura necessidade. Então, sobre isso. Por que há tantos fios aqui? O Lux 2 tem um total de 16 fios de fibra, o que é 4 vezes o que o Q500 tem. Isso foi obviamente o que chamou minha atenção, e a princípio parecia apenas um caos total. Minha resposta inicial foi presumir que esses dois designs não tinham nada em comum. No entanto, depois de estudar este por um tempo, acho que eles não são tão diferentes quanto parecem à primeira vista. Acho que as alterações em exibição aqui são muito pouco mais do que o necessário para permitir que o mouse distinguisse o movimento X do Y na mesma grade. Fora isso, não acho que o mecanismo seja tão diferente. Como descrevi no vídeo anterior, o Q500 observa 4 pontos abaixo do mouse. Há 2 aqui na orientação vertical e 2 aqui na orientação horizontal. Um fio de cada par vai para cada um dos 2 fotossensores no meio, e então ele dispara os iluminadores infravermelhos para que ele possa usar apenas 2 fotodiodos para coletar 4 bits de informação. Isso é informação suficiente para dizer se o mouse está se movendo para dentro, sob ou para fora de uma dessas listras. É o produto mínimo viável absoluto. Então o Elmox 2 pode ter todos esses fios de fibra extras, mas eles são divididos em 4 feixes. E eu vou retirar o bloco terminador aqui. Você pode ver que há 4 feixes que alimentam 4 fotodiodos distintos em vez de 2. Então eles não estão mais fazendo polinização cruzada entre a abertura horizontal e vertical do sensor. Em vez de fazer a coisa do LED estroboscópico, eles estão apenas usando um fotodiodo distinto para cada amostra em vez de dividir os 2. E isso quer dizer que cada um desses grupos é um bit, embora haja 4 fios aqui, já que eles estão agrupados, eles estão sendo combinados, e a amostra que o fotodiodo recebe é a combinação de 4 pontos de amostra menores. Na verdade, se você rastrear os feixes de volta para as aberturas, você pode ver que cada grupo de 4 fios é coletado junto na abertura em uma unidade de 2 por 2. Portanto, este feixe fica com a metade esquerda dessa abertura e este feixe fica com a metade direita. E então esses 2 pacotes ficam com as metades superior e inferior dessa abertura, respectivamente. Isso significa que ainda está mostrando apenas 4 pontos. São apenas pontos maiores. Agora, por que fazer isso? Bem, uma possível razão é apenas coletar mais luz do que uma única fibra conseguiria. Mas não creio que seja esse o caso. Acho que o propósito está claro. Se você colocar a almofada próxima ao sensor, o tamanho de um quadrado também será o tamanho de um feixe de fibras. E eu acho que isso meio que se responde neste ponto. Antes de adquirir este mouse, eu estava tentando adivinhar como ele poderia discernir o movimento X ou Y, apesar de usar apenas uma cor de marcador de grade. Tive algumas especulações estranhas sobre as posições relativas dos sensores. Eu realmente não consegui elucidar, e agora que vejo isso pessoalmente, não acho que seja tão complicado assim. Suponha que estamos movendo o mouse sobre a grade apenas na direção X.
Cada quadrado vai passar por cima de um feixe de fibras, depois pelo próximo e depois por fora dele, escurecendo cada um deles. E o microcontrolador pode acompanhar essa sequência e interpretá-la como um movimento contínuo. Mas se você observar como ele impacta o sensor no outro eixo enquanto os quadrados passam sobre ele, eles não produzem o padrão correto para interpretá-lo como movimento. Eles batiam em um pacote ou outro repetidamente, produzindo basicamente algo sem sentido. Então é isso, certo? Tipo, parece que distinguir o movimento X do movimento Y é realmente fácil. O que me faz pensar, por que eles não conseguiram fazer isso no Q500? Acho que está faltando alguma coisa aqui. Meu cérebro não é muito bom com esse tipo de coisa. Eu sinto que talvez eles precisassem tornar as linhas mais finas para distinguir o X do Y, se quisessem fazer dessa forma. Mas também não entendo porque eles não conseguiam fazer isso. Então parece que eles simplesmente não tentaram. Isso nos traz de volta para casa, porque eu estava pensando que o Elmox era uma iteração posterior do design do Q500, e certamente parece assim agora. Claro, se fosse, então eles foram libertados muito próximos. Não sei como perdi isso, mas agora que podemos abrir o Q500, posso mostrar que eles imprimiram a data diretamente no quadro. Diz 96 também. Não sei como perdi isso. Além disso, agora posso dizer com certeza que ambos foram feitos pelas mesmas pessoas, porque o Q500 diz projetado pela IoTech na placa e o Elmox diz IoTech no chip. Então aí está. Eles foram feitos pela IoTech, quem quer que seja. Eu sei que várias pessoas comentaram dizendo, você sabe, dê uma olhada nesse arquivo da FCC blá blá. Eu persegui tudo. Não consigo encontrar nada sobre essa empresa. Eles são um fantasma total. Eles existiam na Califórnia. Isso é tudo que tem. De qualquer forma, agora que você viu todas as diferenças físicas entre os ratos, vou em frente, juntá-los novamente e comparar o desempenho deles. Então o mouse funciona. Agora vou fazer vários testes nada científicos. Primeiro, vou tentar desenhar um círculo no MS Paint como fiz no último vídeo. Vou tentar com o Q500 e depois com o Lux 2. Então tentarei novamente no modo DPI alto, primeiro com o Q500 e depois com o Lux 2. Não vejo muitas diferenças. Ambos parecem igualmente blá. Agora, a próxima coisa que farei é tentar girar o mousepad em relação ao mouse. Veja, quando você está computando casualmente, seu mouse tem uma tendência a começar a mudar de ângulo, e geralmente não é tão ruim assim, mas às vezes é. Com os ratos modernos, não importa o ângulo em que está, mas com eixos, porque a grelha, ou neste caso, os dois eixos aqui, estão nestes ângulos específicos, se rodar o rato, vai ver realmente coisas estranhas. Portanto, é importante mantê-los em ordem, e isso é uma limitação severa em comparação com os ratos modernos. Mas quão ruim é isso? Pois bem, o Q500 começa a se mover diagonalmente na tela conforme você gira o mouse. Não é de surpreender, mas até cerca de 45 graus permanece bastante utilizável. Apenas fica um pouco menos preciso. Os Elmox 2 não se saem tão bem. Fica visivelmente impreciso depois de apenas uma pequena rotação. E a 45 graus fica completamente inutilizável, apenas tremendo por todo lado. Então você tem que manter as mãos retas com este, o que é meio chato. Meu teste final foi ver se movo o mouse muito lentamente, se consigo fazê-lo mover um pixel por vez. E a resposta é sim, tanto para este quanto para o Q500, o que realmente não conta muito. Veja, por causa do recurso de aceleração incorporado em todas as implementações modernas de mouse, é praticamente universal que, se você mover qualquer mouse devagar o suficiente, ele poderá ser preciso. O problema é que assim que você começa a se mover em qualquer velocidade, tanto o Q500 quanto o Elmox ficam realmente nervosos e difíceis de controlar. E eu suspeito que isso seja, na verdade, uma limitação do mouse serial. Comparando o Q500 com o Elmox e o touchpad integrado ao laptop, acho que o touchpad é muito mais suave do que qualquer um deles. E agora que penso nisso, tenho certeza de que nas ocasiões em que usei o mouse de bola serial, eles também foram muito incompletos. Então, suspeito que a interface do mouse serial simplesmente não atualiza muito rapidamente. Então, esses testes provavelmente são, em sua maioria, inválidos. Na verdade, havia uma versão PS2 do Elmox, e eu adoraria ter uma para ver se ele tem um desempenho um pouco melhor com uma interface melhor. Mas como este é o único que existe, até onde posso dizer, não acho que seja provável. Dito isso, é uma besteira total. Sou totalmente tendencioso, mas o Elmox parece um pouco mais suave do que o Q500. Talvez uma coisa interessante que descobri enquanto os testava foi que tentei trocar os pads só para ver se algo divertido aconteceria, e é claro que não funcionaram. Fiquei com uma tarefa total. O mouse que está por todo lugar, mas quando coloquei os mouses de volta nos pads corretos, demorou alguns segundos para eles descobrirem como usar o mouse novamente. Eles apenas fizeram coisas estranhas, então se acalmaram lentamente e começaram a se comportar normalmente. Isso significa que minha interpretação de como eles funcionam está completamente errada. Eles não são digitais. Eles devem estar fazendo algum tipo de amostragem analógica ou algo assim.
Por mais que eu não tenha mergulhado no Q500 da primeira vez, acho que não dei a ele o devido valor. De qualquer forma, isso parece uma peça eletrônica muito sofisticada, e nem consigo imaginar o que esta está fazendo. Há mais uma diferença que me fez pensar por um momento qual era o melhor mouse. O interior da concha superior do Q500 não tem nada de especial, mas o interior da concha superior do Elmox tem uma camada de neoprene, e tenho certeza de que é para vedação de luz. Acho que por causa de todos os fios de fibra extras que estão aqui, a IoTech descobriu que a luz vazando pelas rachaduras no gabinete poderia entrar nos sensores fotográficos através das fibras e causar falsos positivos. Faça com que ele veja partes onde não havia partes. Então, para evitar mau funcionamento em, digamos, escritórios americanos, que são massivamente iluminados com iluminação fluorescente, eles colocam essa camada de espuma lá, só por precaução. Tentei remover a espuma para ver se conseguia provar isso, mas mesmo sob minha forte iluminação de estúdio e uma lanterna potente, não consegui fazer o mau funcionamento. Então, talvez ele fosse particularmente sensível ao infravermelho. Talvez se você tivesse um controle remoto na mesma sala, ele começaria a causar problemas. Ou talvez a IoTech estivesse apenas sendo paranoica. Quem sabe? Para descobrir se algo tocou nele, eu abri e apenas iluminei com uma lanterna bem dentro. E com certeza, isso realmente bagunça. Mas você realmente tem que bater forte. Então estou meio surpreso que eles se incomodem com as vedações de luz. Parece que você teria que estar trabalhando dentro de um forno de arco para obter luz suficiente através das rachaduras para causar problemas. Com tudo isso dito, vamos voltar a algo de antes. Eu disse que o mousepad Elmox poderia ser maior. Não há nenhuma razão real para que não possa ser. E o mais legal é que, diferentemente dos sistemas de mouse que mostrei no vídeo anterior, porque ele não usa nenhum tipo de tecnologia especial, nenhuma tinta colorida ou almofada de alumínio reflexiva. Você poderia realmente fazer isso em uma impressora jato de tinta ou laser. Se você copiou e colou a grade e se certificou de não mexer no espaçamento, você poderia realmente fazer isso do tamanho que quisesse. Como um 8,5 por 11. Quem precisa de um mousepad? Dedê? Temos uma mesa de mouse. Tudo bem, é isso. Se você é novo aqui, talvez vá assistir ao vídeo anterior para ter uma ideia do que se tratava. Se você gosta daquele e gosta deste, talvez se inscreva. Lembre-se de ativar as notificações porque eu envio regularmente. Se você realmente gosta do meu material, considere se tornar um patrono porque você pode ajudar tanto quanto todas essas pessoas fizeram com a criação de vídeos como este. O que quer dizer que não, porque esta foi uma doação de cliente da LGR, a quem quero agradecer novamente. Valeu, cara. Ainda sou grato aos meus patronos, então obrigado a eles, a Clint e ao resto de vocês por assistirem.